de Brasília. Tem o formato de uma coroa, né? Que é coroa de Nossa Senhora. E aí sim, agora, da equipe de segurança, ele desce. A primeira imagem, Jair Bolsonaro descendo do carro. A equipe de segurança que está acompanhando está ao lado do filho dele, Carlos Bolsonaro. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, que desceu pelo outro lado do carro. Cumprimenta agora o vice, Hamilton Mourão. E já estão todos ao lado do Rolls Royce. Então, como era o desejo o desfile no carro aberto no Rolls Royce. E aí a primeira-dama Michele Bolsonaro também acenando para as pessoas, ele chamando alguma pessoa ali especificamente. O general Heleno. Sempre extremamente elegante, né? Exato. Aliás, muito elegante. Né? Muito elegante mesmo. A primeira-dama. Segue agora. E aí tem esse desfile, eles fazem o desfile. Foi cumprimentar o arcebispo de Brasília. A gente havia falado, né, inicialmente, que existe a possibilidade de ter um ato na catedral, mas que isso não é uma obrigatória do cerimonial de posse presidencial. Mas ele foi lá cumprimentar juntamente com Michele Bolsonaro, a primeira-dama. A esposa do Hamilton Mourão, né? Recém-casados, né? Recém-casados, exatamente. Recém-casados. O Mourão ficou viúvo há cerca de 3 anos e se casou recentemente com a sua nova esposa. Agora eles... O representante da igreja, que Jair Bolsonaro cumprimentou, é o arcebispo de Brasília, João Firmino. Um dos lemas da campanha de Bolsonaro, né? Deus acima de tudo. Né? Acima de tudo, né? Brasil acima de todos. Deus acima de todos. Brasil acima de tudo, Deus acima. Agora sim, todos posicionados já no Rolls Royce presidencial, ele em pé para acenar a população e com o filho, sempre o filho. Sempre com o filho. Bastante curioso. Carlos Bolsonaro. Vai acompanhando Carlos Bolsonaro, que tem uma participação muito intensa e trabalhou muito próximo ao presidente eleito Jair Bolsonaro nesta campanha em relação a essas diretrizes de comunicação pelas sociais. O general Hamilton Mourão, ele é originário da... Só fazendo uma correção aqui, é o padre, viu? Porque o arcebispo é o arcebispo Sérgio, tentando me lembrar o nome, mas é isso, é o padre. O general Mourão, ele é originalmente da arma de atia do Exército Brasileiro. E pessoas que serviram com ele dizem que é um homem extremamente perfeccionista, que fazia ser o primeiro colocado nas competições de tiro, de precisão de tiro, e que as tropas que serviam com ele trabalhavam muito, um homem extremamente detalhista. Talvez ele só não supere o Augusto Heleno, né? Porque o general Augusto Heleno foi em primeiro lugar em todas as vezes. Começou, hein, gente? Começou. Agora sim começa formalmente. 2h46 da tarde, olha lá, a pontualidade. Era a expectativa mesmo, tá? Às 2h45. São precisos, não precisa mais dizer aí pontualidade britânica, não. É a precisão militar mesmo, seguindo aí a risca. Existe a pontualidade a nossa pontualidade brasileira. A partir desse momento, ele segue então pela esplanada em carro aberto, em pé, no Rolls Royce presidencial. Ladeado pela tropa mais bonita desse país, né? Os Dragões da Independência, uma tropa linda. Jair Bolsonaro tem sido aplaudido por onde ele passa aí na esplanada dos ministérios. Quando passou na dos Três Poderes, foi muito aplaudido pelo público que estava lá, e agora ele segue em direção ao Congresso Nacional e a Guarda Presidencial, né? E vai seguindo ao lado do carro, dando esta segurança, e a população pelo gramado da esplanada dos ministérios. É muito simbólico a presença do filho dele no carro. Durante algum tempo se pergunta que tipo de... Teve um acidente ali do cavalo com seguranças, né? Que tipo de papel os filhos vão ter no governo, e muitos acham que ele precisava ser um pouco isolado dos filhos, né? E então, pensando
com o filho dele no carro é um sinal importante. Jair Bolsonaro, que tem os também políticos, tem Eduardo Bolsonaro, que foi eleito para a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, como deputado com a maior votação dos deputados. Tem também Flávio Bolsonaro, que foi eleito para o Senado por São Paulo, outra votação importante, marcas de recorde em relação a essa votação. Ele segue pela esplanada dos ministérios, agora mais próximo um pouco do público, porque já quadros de proteção que a gente visualizava bem no início da esplanada dos ministérios em frente à Catedral Metropolitana. Agora o público já consegue ver Bolsonaro, que segue acenando à população. Tudo que se fez e se preparou, deixou de haver uma certa tensão também no desfile, né, em função dessas preocupações com a segurança. Belíssimo esse desfile, não? Muito, muito bonito. Bonito, simbólico, mostrando a aproximação do presidente e da população. A fisionomia de Michele Bolsonaro também demonstra uma emoção grande. Olha está ali, muito emocionada, olha. não? Aqui o ângulo não dá para... Ela demonstra como se já estivesse quase chorando ali, né? Ela que é daqui de Brasília, de Ceilândia, uma região, né, da periferia de Brasília. Hoje uma cidade de classe média, né, mas que era o original da Ceilândia, era centro de erradicação de invasões, né? Então assim, foi uma área originalmente pobre, mas que hoje é uma área de classe média. É a área mais populosa do Distrito Federal. Isso. Do Distrito Federal. E ela conhece o Bolsonaro trabalhando como secretária parlamentar, né, deputados. Ou seja, uma menina criada na periferia chegar à presidência, se tornar a primeira dama da República é muito significativo. E a importância sobre as decisões do Bolsonaro, né? Inclusive, como a Rosiane disse, influenciando até na escolha onde eles vão morar. Você lembrou que o Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República, está no seu segundo casamento, e o Bolsonaro também. Ele é o terceiro casamento. O terceiro casamento dele. Tem uma filha com Michele. A expectativa, inclusive, de qual é a escola que vai estudar. Provavelmente um dos colégios militares aqui. Os netos do general Mourão estudam no Colégio Militar Dom Pedro, que é do Corpo de Bombeiros. E aí a expectativa é de que a filha dele também. Ela está realmente emocionada, fisionomia bem expressiva. Agora, quando chegar ao Congresso Nacional, a gente detalha como que vai ser esse rito. Porque ele é recebido pelos presidentes da Câmara e do Senado, também participam deste evento os presidentes do Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria, e tem todo um cerimonial a ser seguido no local. Agora ele já vai entrar no Congresso. Fazendo o gesto de coração ali que ele sempre fez durante a campanha inteira, né? É muito importante que ele ajude a reduzir a temperatura do conflito político no Brasil, né? E mente de quem vence, né, a eleição. Eu lembro que na festa da ex-presidente Dilma Rousseff, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que ela não havia cumprimentado o candidato perdedor, né? E isso mostra a temperatura que estava o conflito político no Brasil. E desta vez o candidato derrotado do PT, Fernando Haddad, realizou no dia do resultado Jair Bolsonaro. Agora sim ele já desce aquela rampa lateral de acesso ao Congresso, que dá o acesso à chapelaria do Congresso Nacional, que é a entrada principal do prédio do Congresso. E é um nome curioso que as pessoas, assim, né? Por que chapelaria? Porque eram realmente onde chegavam as autoridades e colocavam os chapéus naquele local. Eram recepcionados. Então a gente precisa prestar bastante atenção nesse discurso, né, que ele vai pronunciar agora no Congresso, porque vai indicar muito do sistema político que ele vai tentar produzir. Aliás, essa observação que você fez
quando a eleição sobre Aécio Neves não cumprimenta o candidato derrotado, eu acho que o Bolsonaro deve primar, né, de todas as forças políticas, porque isso, inclusive, mostra uma falta de preocupação realmente com o país. Todos devem se unir em benefício do país e não fazer uma oposição por oposição. Tem que haver uma maturidade. Tem que haver uma maturidade política. Olha, já estamos chegando mesmo no local onde ele vai descer para entrar no Congresso Nacional. Espelhos d'água em frente ao Congresso Nacional, a gente fala o laguinho do Congresso Nacional, né? Mas e aí já, olha, é o espelho d'água, ele já está ali, a rampa do Congresso Nacional. Aliás, construído a pedido do senador Antônio Carlos Magalhães, por conta dos inúmeros protestos nacional. Já estão posicionados o presidente da Câmara e do Senado Federal para receber Jair Bolsonaro. Ele que entra pela rampa do Congresso Nacional. E logo atrás de Jair Bolsonaro está o vice Hamilton Mourão e a esposa do vice-presidente Paula. Eles vão se encontrar agora com os presidentes da Câmara e do Senado, que vão levá-los, conduzi-los até o plenário. Presidente do Senado, né, senador Nilson Oliveira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O senador Ulisses, que não foi reeleito, né? Então deve estar aí fazendo a sua última participação formal, né? na condução do Congresso Nacional. E deve, inclusive, disputar a presidência da Câmara dos Deputados na retomada dos trabalhos no início de fevereiro. Homens mais fortes da República, né? Hoje são eles que concentram o processo decisório. E aí, em fevereiro, a presidência da Câmara e do Senado deve mudar, né? Exato. Só faltando aí o presidente do Supremo, né? O ministro Dias Toffoli. Mas eles vão se encontrar no salão, no plenário da Câmara dos Deputados. Agora ele está cumprimentando o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. E a procuradora, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Eles seguem esse trajeto agora pelo Salão Negro. Do Salão Negro vão para o Salão Verde dos Deputados e aí entram pela lateral. Vão pela lateral, que já dá acesso direto à mesa no plenário da onde começa oficialmente a cerimônia para que Jair Bolsonaro seja impossível. Jair Bolsonaro, nesse momento, muito mais descontraído, né? Porque ele está num ambiente que ele viveu por 27 anos, né? Ao lado do Rodrigo Maia, dois parlamentares, conviveram durante muitos e muitos anos nos trabalhos legislativos. Constituiu a identidade política dele, né? O lugar onde ele deu muitas entrevistas, né, Rosinha? Muitas polêmicas. Muitas declarações foram feitas aí, exatamente. Chegando, às vezes, até as vias de fato com outros parlamentares, inclusive com uma parlamentar, né, Maria do Rosário. Exatamente. Foi a grande rival dele, né, durante... Exatamente.
Já que ele está falando do Salão Verde, essa força política que Jair Bolsonaro chega à Câmara dos Deputados também num mapa de considerando a força que o PSL, o partido dele, chega à Câmara dos Deputados. Já vai ser a segunda maior bancada, mas foi quem teve votação mais expressiva, já que anteriormente tinha uma bancada minúscula e agora chega com os recordistas de votos, campeões de voto. Tem o filho dele, Eduardo Bolsonaro, tem a deputada eleita Joyce Hasselmann, também recordista em relação à votação para uma mulher para a Câmara dos Deputados. Agora ele chega ao plenário